Fala, fera! Que bom te encontrar mais uma vez aqui na nossa revisão, onde nessa sessão nós vamos trabalhar com termologia e nesse bloco aqui nós vamos trabalhar com propagação do calor. Fera, antes de começar a fazer as questões, vamos lembrar aqui alguns detalhes importantes, né? Lembra que o calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Espontaneamente, o calor ele é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência ela cessa, essa transferência ela acaba quando os corpos atingem a mesma temperatura, situação essa que nós chamamos de equilíbrio térmico. O calor ele pode se propagar, ele pode ser transferido, ele pode ser transmitido de três formas. O processo de propagação de calor por condução, o processo de propagação de calor por convecção e o processo de propagação de calor por irradiação. É exatamente isso que nós vamos discutir nas questões desse bloco. No processo de propagação de calor por condução, a energia térmica é transferida de partícula para partícula. O que faz do processo de propagação de calor por condução uma característica dos corpos sólidos, já que nos sólidos as partículas estão mais juntinhas, facilitando essa transmissão, facilitando essa transferência de energia térmica. Porém, acontece também para os líquidos e acontece também para os gases, beleza? E já já nós discutimos mais sobre a condução. Já a convecção, a propagação de calor por convecção, né? A energia térmica é transferida devido ao transporte de matéria ocasionado por uma diferença de densidade. Então, no processo de propagação de calor por convecção, a energia térmica é transferida devido ao transporte de matéria por conta de uma diferença de densidade, o que faz da convecção uma característica dos fluidos, como líquidos ou gases. Já a propagação de calor por radiação ou irradiação, a energia térmica é transferida por meio de ondas eletromagnéticas. Tranquilo? E aí, vamos já de cara para a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão é absurda? É inócua? Ou faz sentido? Olha só, fera, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de propagação do calor por condução. Na verdade, ao cobrir o bloco de gelo com um cobertor, o cobertor, que é feito de lã, e a lã é um mau condutor de calor, ela vai se comportar como isolante térmico. Ou seja, ao cobrir o gelo com um cobertor, ao cobrir o gelo com um isolante térmico, esse isolante térmico vai dificultar as trocas de calor entre o meio externo, que está a uma temperatura maior, e o corpo, que é o próprio gelo, que está a uma temperatura menor. Então, nesse caso, o cobertor, que funciona como isolante térmico, um mau condutor de calor, ele vai dificultar as trocas de calor entre o meio externo e o próprio gelo. Então, essa sugestão faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. E é isso que você encontra exatamente na alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem. Vamos continuar ainda na condução. Pega a sua questão R2. Em nossas casas, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e piso cerâmico na cozinha.
Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Ora, estamos falando da mesma casa. Porque ao sair do quarto, por exemplo, com um piso de madeira ou piso de borracha, e pisar num piso cerâmico como o da cozinha, nós temos a sensação do piso cerâmico estar mais gelado. Nós temos a sensação de frio. Olha só, se é o mesmo ambiente, o piso de madeira e o piso cerâmico estão na mesma temperatura. Se estão na mesma temperatura, ao pisar no piso de madeira e ao pisar no piso cerâmico, a diferença de temperatura entre o piso e o seu corpo é a mesma. A área de contato entre o seu pé e o piso é a mesma. Mas qual é a diferença, então, entre o piso cerâmico e o piso de madeira ou o piso de borracha? É exatamente uma característica do material. É exatamente uma característica do corpo que nós chamamos de coeficiente de condutibilidade térmica. Existem materiais, existem corpos que facilitam as trocas de calor, que são bons condutores de calor. E existem corpos que dificultam as trocas de calor, são mau condutores de calor. Todo corpo que é um bom condutor de calor tem um alto coeficiente de condutibilidade térmica. Já os maus condutores de calor têm um baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Isso fica muito fácil de você visualizar pela lei de Fourier, que nós vamos fazer uma questão quantitativa lá na nossa questão R5. Mas o que é que vai dizer a lei de Fourier? A lei de Fourier vai dizer que o fluxo de calor ou potência térmica é diretamente proporcional à área de contato, diretamente proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional à espessura. E aí, se nós temos relações de proporcionalidade, tem que entrar uma constante, que é exatamente o nosso coeficiente de condutibilidade térmica. E aí, se você pisa num piso de madeira ou de borracha, e você pisa, nesse caso, num piso cerâmico, perceba que a área de contato, a diferença de temperatura e a espessura são os mesmos para as duas situações. Porém, nós teremos um fluxo de calor maior, nós teremos uma transferência de energia térmica maior para o piso que tiver o quê? Maior coeficiente de condutibilidade térmica. Então, se você tem a sensação de sentir o piso cerâmico mais frio ou mais gelado, é porque, ao pisar no piso cerâmico, a transferência de energia do seu corpo para o piso cerâmico é maior que a transferência de energia térmica do seu corpo para o piso de madeira. Pois, com certeza, se o piso cerâmico parece estar mais gelado e com ele a troca de calor, essa transferência de energia térmica é maior, o piso cerâmico possui um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que o piso de madeira ou maior do que o piso de borracha. Então, o piso cerâmico tem um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que o piso de madeira ou o piso de borracha. Então, por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Vamos lá. Letra A. Porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira. Já está falso. Os dois estão na mesma temperatura. Pertencem ao mesmo ambiente. B. Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira. Falso. Repito, estão no mesmo ambiente. Inclusive, na imagem, você tem um garoto saindo da escada para o piso de cerâmica. Ou seja, a escada com piso de madeira ou borracha para uma cerâmica. Beleza? Letra C.
Porque o piso de cerâmica no quarto dá um toque menos elegante. Aí é brincadeira, né? Letra D. Porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés, causando-nos menos sensação de frio. Letra E. Porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé, por isso troca mais calor, causando a sensação de frio. Opa! A área de contato do seu pé com o piso de madeira ou o piso de cerâmica é o mesmo, é a mesma área. Então, seria a letra D, né? Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos menos sensação de frio. Porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés? Porque, com certeza, o coeficiente de condutibilidade térmica da madeira é menor que o coeficiente de condutibilidade térmica da cerâmica, né? Então, nessa segunda questão, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R3. Olha só. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia em determinada época do ano no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do sólido é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicada pelo fato de que, e aí se você observa esse gráfico da temperatura em função do tempo, durante o decorrer de 24 horas, nós temos uma intensa amplitude térmica, uma alta variação de temperatura no deserto do Saara. Por exemplo, né, às 2 horas da manhã, nós temos temperaturas negativas, próxima aí de menos 10 graus Celsius. Ao meio-dia, nós temos uma temperatura elevadíssima, entre 50 e 60 graus Celsius. O que explica essa grande amplitude térmica, essa grande variação de temperatura ao longo do dia? Aí vamos lembrar que o calor específico da areia é um calor específico muito pequeno. E aí nós vamos revisar no bloco 2 a parte de calorimetria. Mas o calor específico é uma grandeza física, que é uma característica da substância que constitui o corpo. E o calor específico eu costumo chamar carinhosamente de inércia térmica. Ou seja, como o calor específico da areia é muito pequeno, a areia ela esquenta e esfria com muita facilidade. Ela tem uma inércia térmica muito baixa. Então, eu esquento e esfrio a areia muito facilmente. Ou seja, durante o dia, a areia ela esquenta muito rápido. Já durante a noite, a areia esfria rapidamente. Beleza? E aí, se durante o dia ela esquenta muito rápido, o ar que está próximo à areia, ele fica mais quente. Portanto, fica menos denso, e a tendência desse ar menos denso seria subir. Já durante a noite, como a areia esfria muito rápido, o ar em volta da areia também esfria muito rápido. Ele fica mais denso e a tendência seria ele ficar por baixo. Como a umidade relativa do ar é baixíssima, essa umidade relativa do ar ser muito baixa, não consegue reter, não consegue prender essa energia térmica sobre o deserto do Saara, sobre a areia. Então, durante o dia, esquenta-se muito rápido e durante a noite, esfria muito rápido também. Beleza? E aí, se você vai lá para as nossas alternativas, a alternativa correta
para explicar a grande amplitude térmica observada no gráfico seria a letra B. O calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde calor. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada, beleza? Então, para essa questão aqui, a nossa alternativa correta seria a letra B, de boa prova do Enem para você. Pegando carona aqui nessa questão do deserto do Saara, nós podemos explicar as brisas marítimas e as brisas terrestres que acontecem em regiões litorâneas, né? Qual a diferença, tá vendo, entre a brisa marítima e a brisa terrestre? Para regiões litorâneas, durante o dia, a areia da praia esquenta mais rapidamente do que a água do mar, porque a água, você sabe, tem um alto calor específico, então demora para esquentar, como demora também para esfriar. Já a areia não, esquenta e esfria muito rapidamente. Então, durante o dia, a areia da praia está quente e a água do mar está fria. Então, o ar que se encontra em cima da areia é um ar quente, menos denso, sobe. O ar frio que está sobre o mar é um ar mais denso. O ar quente, ao subir, cria uma região de diferença de pressão. O ar quente sobe, o ar frio entra em direção ao continente. Por isso que durante o dia a brisa é chamada de brisa marítima, porque ela sopra do mar em direção ao continente. Já durante a noite, a areia da praia esfria rapidamente, mas a água do mar leva o dia todo para esquentar e vai levar a noite toda para esfriar. Então, o ar que se encontra sobre a areia da praia é um ar frio. Já o ar que se encontra sobre a água do mar, um ar quente. Esse ar quente é menos denso, sobe, cria-se uma diferença de pressão e o ar frio entra do continente para o mar. Por isso que durante a noite a brisa é chamada de brisa terrestre. Fica essa observação aí sobre a convecção. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão R4. Em regiões ensolaradas, como o Nordeste do Brasil, é desaconselhável o uso indiscriminado de vidro na fachada das edificações, o que, infelizmente, é ignorado por muitos projetos arquitetônicos. Este fato contribui para o aquecimento excessivo do ambiente interno, o que implica num gasto desnecessário de energia elétrica para proporcionar um melhor conforto térmico. A causa deste aquecimento é porque o vidro... aqui já entramos na parte de radiação. Isso vai lembrar para a gente muito o efeito estufa. O vidro, ele é transparente, ele se comporta como meio transparente à energia radiante. A energia radiante, proveniente do Sol, é uma energia de alta frequência e baixo comprimento de onda, ou seja, é uma onda muito pequena. Então, o vidro, para a energia radiante, ela se comporta como um material transparente. Então, essa energia radiante consegue atravessar o vidro. Mas essa energia radiante, ao ser absorvida pelos objetos ou pelos corpos que se encontram dentro do ambiente, eles absorvem essa energia e, do mesmo jeito, na mesma taxa que um corpo absorve energia, ele também emite essa energia. Mas quando ele emite essa energia, ele emite na forma de infravermelho, que também é conhecida como onda de calor. O infravermelho, fera, essa onda de calor, é uma onda de baixa frequência e alto comprimento de onda. E aí, quando esse infravermelho tenta passar pelo vidro, do mesmo jeito que o vidro se comporta
como material transparente para energia radiante, é como se o vidro se comportasse como material opaco para o infravermelho. E aí o vidro não deixa o infravermelho atravessá-lo, e aí retém essas ondas de calor no ambiente. Ao reter essas ondas de calor no ambiente, acaba que a temperatura desse ambiente aumenta, pois vai concentrar uma grande quantidade de infravermelho, uma grande quantidade de onda de calor. É isso mais ou menos que acontece na explicação do efeito estufa, ou na explicação das estufas, né? Então, a causa deste aquecimento é porque o vidro é um mau condutor de calor, dificulta a entrada de calor no ambiente, favorece a entrada do calor, mas dificulta a sua saída. Letra D, absorve grande parte do calor ou dificulta as correntes de convecção? Então, nesse caso aqui, fera, que nós temos como funciona mais ou menos a explicação de uma estufa e o efeito estufa, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. O vidro favorece a entrada do calor, que seria, na verdade, a energia radiante, mas dificulta a sua saída na forma de infravermelho, de forma similar a uma estufa. Sendo assim, essa questão R4, a alternativa correta seria a letra C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R5. Em uma fábrica, utiliza-se uma barra de alumínio de 80 centímetros quadrados, de seção reta e 20 centímetros de comprimento, para manter constante a temperatura de uma máquina em operação. Uma das extremidades da barra é colocada em contato com uma máquina que opera a temperatura constante de 400 graus Celsius, enquanto a outra extremidade está em contato com uma barra de gelo na sua temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio é de 0,5 calorias por segundo centímetros graus Celsius, e desprezando as trocas de calor do sistema máquina-gelo com o meio ambiente, é correto afirmar que o tempo necessário para derreter 500 gramas de gelo é... Se liga, fera, que no próximo bloco nós vamos falar sobre calorimetria e vamos falar sobre quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é a quantidade de calor responsável por fazer um corpo mudar de fase sem variar sua temperatura. Para você calcular a quantidade de calor necessária para fazer um corpo mudar de fase, basta você conhecer a sua massa e o seu calor específico latente. No nosso caso, nós temos uma massa de 500 gramas de gelo e o seu calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Tranquilo? Então, a quantidade de calor necessária para derreter o gelo seria o produto de 500 gramas da sua massa, vezes o seu calor específico latente, que seria de 80 calorias por grama. Eu não vou fazer esse produto, porque essa não é a nossa pergunta. Mas eu sei que essa é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. A questão quer saber o tempo necessário para derreter essa quantidade de gelo. E aí vai entrar a parte de potência térmica, a parte de fluxo de calor. Pela lei de Fourier, eu mostrei para vocês lá na questão R2 que o fluxo de calor pode ser dado pelo coeficiente de condutibilidade térmica do material, a área de contato, vezes a diferença de temperatura entre os ambientes, isso tudo dividido pela espessura. Mas não esqueça que fluxo de calor é uma potência térmica, e toda potência é energia sobre tempo. Nesse caso aqui, eu posso escrever o fluxo de calor ou potência térmica
como sendo a quantidade de energia térmica dividido pelo tempo. Então, é exatamente unindo essas duas relações que nós vamos encontrar o tempo necessário para derreter os 500 gramas de gelo. Então, vem comigo. Juntando isso aí, então, eu posso escrever que a quantidade de calor latente em relação ao tempo, que seria a minha potência térmica, pode ser escrita como sendo o coeficiente de condutibilidade vezes a área vezes a diferença de temperatura sobre a espessura. Tranquilo? Essa quantidade de calor, fera, nós calculamos agora. 500 gramas da massa de gelo, 80 calorias por grama do seu calor específico latente. O tempo é a nossa pergunta. O coeficiente de condutibilidade térmica da barra é de 0,5 calorias por segundo centímetros graus Celsius. A área de seção reta, 80 centímetros quadrados. O seu comprimento, que seria 20 centímetros, nesse caso aqui seria a nossa espessura. E a diferença de temperatura seria 400 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Tranquilo? Eu não preciso me preocupar com as unidades, porque a área aparece em centímetro quadrado, o comprimento aparece em centímetro e na nossa constante aparece também a unidade centímetros. O nosso calor, a quantidade de calor latente está em caloria e aparece também na nossa constante a unidade calorias. E a nossa diferença de temperatura está em graus Celsius, o que aparece também na nossa constante em graus Celsius. Logo, a nossa resposta já será dada em segundos. Tranquilo? Então, trocando aqui, nós ficamos com 500 vezes 80 sobre ΔT igual coeficiente de condutibilidade térmica 0,5, a área 80 centímetros quadrados, a diferença de temperatura 400 menos 0, que me daria 400, isso tudo sobre a espessura, que seria o nosso comprimento, 20 centímetros. E aí eu mostro porque eu não fiz o produto, né? Porque esse 80 que aparece do lado esquerdo cancela com esse 80 que aparece do lado direito. Se eu faço 0,5 por 20, aqui embaixo me dá 40, tranquilo? E se eu pego 400 e divido por 40, isso aqui me dá 10. Conclusão, esse intervalo de tempo ΔT seria igual a 500 dividido por 10, o que me daria aí um intervalo de tempo de 50 segundos, tranquilo? O que me daria aqui um intervalo de tempo de 50 segundos. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem. Então, fera, terminamos aqui o nosso bloco sobre propagação do calor e eu te encontro no bloco 2, na nossa revisão sobre calorimetria. Até lá e valeu!